Na banca de estudo, aprovação. Olá a todos! Nas aulas anteriores nós vimos os conjuntos numéricos. Hoje vamos retomar alguns conceitos com os números naturais. Vamos dar início com divisibilidade. Dizemos que um número é divisível por outro quando ocorre uma divisão exata, quando ocorre uma divisão com resto zero. Por exemplo, se pegarmos 572 dividido por 8, temos 5 é menor que 8. Então a gente tem que pegar o 57. 57 dividido por 8. O número que vezes 8 vai dar 57 ou perto de 57. 7 vezes 8, 56. 57, 7 menos 56, sobra 1. 1 não dá, desce o 2. Então, 12 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8 vai dar 4. Então, 4 não dá para dividir por 8, não tem nenhum número mais para descer. Então, resta 4. E assim, 572 não é um número divisível por 8. 57 dividido por 3, 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 3 para chegar em 5, falta 2. 2 não dá para dividir por 3, desce o 7. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, sobra 0. Então, 57 é um número divisível por 3. 54 é divisível por 2? É. 54 dividido por 2 vai dar 27. 49 é divisível por 2? Não. Se dividirmos 49 por 2, vai sobrar 1. Então, não é uma divisão exata, então 49 não é divisível por 2. 63 é divisível por 3? É divisível por 3. Se a gente dividir, vai dar uma divisão com o resto zero. 1 é divisível por 25. Nos números naturais não dá para dividir 1 por 25, então não é divisível por 25. 38 é divisível por 1? É. 38 dividido por 1, 38. 0 é divisível por 25? É. 0 dividido por 25, 0. Existem alguns critérios que facilitam a nossa vida para saber se um número é ou não divisível por outro. Por exemplo, um número é divisível por 2 quando ele é par. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 e 8 é um número que é divisível por 2. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3 também. Por exemplo, 627. 627 é um número formado pelos algarismos 6, 2 e 7. Se somarmos 6 mais 2 mais 7, vai dar 15. 15 é um número divisível por 3. Então, 627 também é divisível por 3. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 912. 912 é par, então divisível por 2. Somando 9 mais 1 mais 2, 12. 12 é divisível por 3, então 912 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, é divisível por 6 também. Mas se pegarmos 524, temos que é um número par, é divisível por 2, mas somando 5 mais 2 mais 4 dá 11. 11 não é um número divisível por 3, então 524 não é divisível por 3, por 6. Vamos ver se vocês entenderam. Pausa o vídeo e procure dentre esses números que estão aparecendo qual deles são divisíveis por 2. Isso. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, 428, 264, 1482 e 41.154.
Agora pausem o vídeo e verifiquem qual desses números são divisíveis por 3. Isso. Para ser divisível por 3, basta somar os algarismos que formam o número e ver se o resultado é um número divisível por 3. Então temos 264, 1482, 6.321, 41.154. Agora pausem o vídeo e vejam qual desses números são divisíveis por 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então temos 264, 1482, 41.154. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Muito simples, né? 65 é divisível por 5 porque termina em 5. 1680 termina em 0, então é divisível por 5. E 48.035 termina em 5, então é um número divisível por 5. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem 00 ou formarem um número divisível por 4. Por exemplo, 1300 termina em 00, então é um número divisível por 4. 732 termina com 32. 32 é um número divisível por 4, então 732 também é divisível por 4. Vimos que, por exemplo, 15 é um número divisível por 3. Assim também podemos dizer que 3 é divisor de 15. 3 é o número que divide 15. Por exemplo, se formos pegar todos os números que dividem 6, todos os divisores de 6, temos 1, 2, 3 e o próprio 6. Se formos pegar os divisores de 32, todos os números que dividem 32, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Assim, o menor divisor de um número vai ser sempre 1. E o maior divisor sempre o próprio número. Nesse caso do nosso exemplo, 32 vai ser o maior divisor de 32. E assim temos os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 17, 1 e 17. Divisores de 2, 1. Esses números, como no exemplo 10 e 6, que tem mais de 2 divisores, são chamados de números compostos. Os números como 17 e 2, que têm apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, são chamados de números primos. Para encontrarmos todos os números primos dentre os 50 primeiros números naturais, basta a gente eliminar o 1, que não é nem primo, nem composto, todos os números que são divisíveis por 2, todos os números que são divisíveis por 3 e por 5. Todo número composto pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Por exemplo, 90 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, o primeiro exercício da aula de hoje vai ser o seguinte: decompor esses números em fatores primos. Tentem fazer, tentem lembrar como é que faz. Se não conseguir, é só avisar. Se pegarmos, por exemplo, o número 3, temos que 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 e assim infinitamente. Então dizemos que 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim infinitamente são números múltiplos de 3, são números resultados de uma multiplicação por 3. E 0 vai ser sempre o múltiplo de qualquer número. E todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo.
Então, por hoje terminamos aqui. Próxima aula vamos ver MDC e MMC. Tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida estou disponível. Bons estudos! Na banca de estudo, aprovação.